Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há 3 anos, estão convidados a continuar conosco, agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui no canal 8.1, TV Rio Branco, e hoje vamos receber o Procurador-Geral de Justiça do nosso estado, doutor Danilo Lovisaro. Ele já tem quase 28 anos de Ministério Público, dos quais 8 como procurador. Está concluindo, no final deste ano, o seu segundo mandato como procurador-geral. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão a compor a dupla de debatedores e entrevistadores aqui do programa. Doutor Danilo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Prazer meu. Okay? Muito obrigado pelo convite. E assim nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começarmos de fato e de direito o programa de hoje, nesta segunda-feira, digamos assim, fria, né? Isso mesmo. Faz parte. Principiando o nosso verão amazônico. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também do interior. Você de Bujari, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, Acreano e parte de Serra Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, e no Brasil e no mundo você nos assiste através da Rede Mundial de Computadores, a internet, por meio do portal oriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Boa noite, Osmir. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor Narciso Mendes. Boa noite e muita gratidão pela presença do doutor Danilo. Com certeza, o doutor Danilo hoje vai engrandecer ainda mais o nosso programa aqui. Fique à vontade, doutor, para fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Quem? Você? Eu? É isso mesmo. Doutor Danilo, no meu entender, muito sabiamente, Montesquieu, nas sociedades democráticas, dividiu os poderes em 3: o legislativo, o executivo e o judiciário. O Ministério Público está inserido em qual desses 3 poderes? É para eu responder já? Pode. Bom, primeiro agradecer o convite, Narciso, Osmir, ao nosso apresentador Muniz, dizer que é uma grande honra estar aqui. Eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho dos 3, porque eu acho que o trabalho de vocês se confunde com a própria existência do nosso Estado. Obrigado. Falando de Narciso e Osmir, foram deputados constituintes, ou seja, a história do Brasil também, né? Não só a história do Estado do Acre. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Pelo que eu vi, as perguntas serão bastante complexas, né? Eu vou tentar me desfazer assim do encargo da melhor forma possível dentro daquilo que eu possa dar aqui o meu entendimento, o meu posicionamento. Realmente, naquela obra, O Espírito das Leis, né, de Montesquieu, ele trabalha esse conceito, que foi um conceito já, né, inicialmente enunciado por outros filósofos, mas que ele trabalhou de forma mais específica no texto O Espírito das Leis. E ali realmente há uma repartição de poderes. E eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje no Brasil, aqui sem qualquer demérito à Constituição, que os senhores fizeram parte, né? Mas acho que a Constituição ela também é um elemento que vai evoluindo com o passar do tempo. Naquele momento histórico de 1988, essa Constituição, que é uma Constituição extremamente analítica,
com muitos artigos, talvez uma das constituições, talvez não, seguramente uma das constituições que tem mais artigos no mundo, né? Ela trouxe um rol ali muito amplo e de direitos fundamentais, elencados no artigo 5º, e depois desce a minúcias de como o Estado brasileiro deve funcionar, né? Ela vem também estabelecendo ali várias regras sobre funcionamento. E tem coisas que estão previstas ali que talvez, numa análise posterior, não seria necessário estar na Constituição. Mas que naquele momento eu entendo que se justificava. Nós saíamos de um regime militar, ingressávamos num regime democrático, em que era necessário mostrar essa ruptura, né, de um momento histórico para o outro momento histórico. Eu acho que foi muito bem feita a Constituição e realmente eu a enxergo, como o Ulisses Guimarães falou, a Constituição cidadã, né? Então, agora, sobre a separação dos poderes, essa é a grande dificuldade que nós presenciamos desde o início do nascimento dessa Constituição. Se for olhar sob o prisma da repartição das receitas tributárias, e vocês participaram muito disso, né, enquanto políticos, né, que defenderam os interesses do Estado do Acre, certamente presenciam hoje que o município, às vezes, tem muitos encargos, muitas atribuições e é o primo pobre na repartição das receitas. O Estado, por sua vez, também tem suas obrigações e a União tem suas obrigações. E aí nós vemos hoje conflitos graves entre os poderes, entre executivo e legislativo, e o judiciário no meio também desse conflito. E tem que arbitrar, né? E o que está acontecendo hoje é essa dificuldade. Agora, quanto ao Ministério Público, eu não enxergo o Ministério Público como um quarto poder. Enxergo o Ministério Público como uma instituição que tem um papel muito claro, definido ali na Constituição, um papel de defesa daqueles interesses que são os interesses públicos, os interesses sociais, que a gente chama de indisponíveis, né? E que, dentro desse processo todo, também defende o regime democrático de direito. Está lá na Constituição essa previsão para o Ministério Público. O Ministério Público participa, então, ativamente desse Estado democrático de direito, e aí eu acho que é uma falha quando se pensa que o Ministério Público deve ser aquele promotor de gabinete, né? O Ministério Público deve estar próximo também da sociedade, para notar ali onde estão essas falhas na hora da atuação de cada um dos entes estatais e através também daqueles que são encarregados de gerir e administrar cada um dos entes estatais. Então, acho que o Ministério Público não é um quarto poder nesse cenário, nem está dentro de nenhum desses três poderes. Ele tem uma importância enquanto instituição, uma autonomia orçamentária, financeira, administrativa, para poder lhe garantir toda a sua forma de atuação totalmente independente. E eu acho que ele exerce um papel fundamental nesse processo democrático também, né? Enquanto ele está ali para defender esses interesses, que são interesses que não é de uma pessoa exclusivamente, mas aqueles interesses, como a Constituição chama, de interesses sociais indisponíveis, ou seja, são interesses de todos nós, né? E o Ministério Público, ele exerce isso, não só na ação penal, que às vezes é a primeira visão, né? Porque ali é o crime atinge de alguma forma a sociedade como um todo, mas também naquilo que a gente chama de ação civil pública, quando ele defende aqueles interesses difusos, né? Os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos de grande repercussão social. Então, é basicamente isso. Doutor Clovisaro, primeiro prazer de tê-lo aqui. Muita alegria e satisfação. Eu tenho um apreço pelo senhor que o senhor não imagina. Obrigado. Eu devo primeiro dar uma explicação rápida. Essa Constituição ela foi tão extensa porque o doutor Ulisses Guimarães, que era o nosso presidente, na Constituinte, ele dizia que no Brasil há muitas leis, há milhares de leis, mas que o brasileiro não os conhecia.
E ele quis condensar dentro da Constituição muito daquilo que era importante para o cidadão. Daí ela tornou-se uma Constituição mais extensa. Mas aí me permita também dizer que na prática, e pela importância que tem, nós colocamos na Constituinte como se fosse um quarto poder o Ministério Público. É verdade também. Porque o Ministério Público no passado, até, Narciso, dependia de recursos, ter que pedir ao Estado, era um dependente. Ora, na hora que tivesse o doutor Lovisaro, procurador-geral, não estivesse agradando o governador, ou quem está de plantão lá, ele passava menos recursos. Aí nós criamos a autonomia e a independência absoluta do Ministério Público para agir naquilo que o senhor acabou de definir, em prol da defesa da sociedade. O Ministério Público hoje tem um papel extraordinário na defesa da coletividade, na defesa do povo brasileiro. E aí eu gostaria de saber do senhor quais assim, na sua administração, que já vai para o quarto ano, né? Quarto ano. Quarto ano da sua administração, o que o senhor acha que ainda precisa ser feito no Ministério Público que ainda não conseguiu, ou que tipo de trabalho ainda precisamos realizar, notadamente junto ao interior do Estado? Doutor Osmir, primeiro dizer que eu concordo plenamente, né, com essa posição que realmente os constituintes, que foram vocês, resolveram naquele momento dar ao Ministério Público um status constitucional privilegiado. Isso é fato, né? E isso foi muito importante para o crescimento da instituição, para que a instituição se tornasse o que ela exatamente é hoje, né? Então, um processo que foi um processo lento, né? A partir do momento que aparece a norma constitucional, depois você tem que concretizar isso com ações, com a prática, né? E o Ministério Público foi uma instituição que evoluiu muito daquilo que era antes de Constituição de 88 e depois o que passa a ser a partir da Constituição de 1988. Antes de 1988, o Ministério Público era principalmente o ator principal da ação penal, atuava no crime, como também muitas vezes atuava em defesa do próprio Estado, né? Os procuradores da República eram procuradores também da União, né? Então faziam também a defesa da própria instituição sob o ponto de vista do Estado, né, enquanto ente estatal, né? Então essa mudança foi uma mudança extraordinária que todos do Ministério Público devem agradecer até hoje de maneira muito efusiva aos constituintes, porque deram esse status constitucional diferenciado ao Ministério Público. E eu diria da seguinte forma: muito já pode ser feito até agora, mas muito ainda tem a ser feito no papel do Ministério Público. Eu, enquanto gestor, no momento, enquanto gestor do Ministério Público, nós trabalhamos algumas questões que eu reputo fundamentais. Nós temos já há algum tempo o MP na Comunidade, que é um programa em que nós levamos o Ministério Público na comunidade, muito parecido com a justiça itinerante que aconteceu agora, né, que o próprio Supremo Tribunal Federal está fazendo, e também com o projeto cidadão do Tribunal de Justiça, e também parecido com o projeto que tem na Defensoria Pública, que a Defensoria se desloca também para atender a comunidade no local onde ela se encontra. No Ministério Público, isso surge basicamente a partir da gestão da doutora Patrícia, gestão do doutor Oswaldo, que o senhor conhece muito bem, foi um dos maiores incentivadores. Primo dele. Exatamente, um dos maiores incentivadores do MP na comunidade, e todos os demais procuradores gerais de justiça que vieram na sequência também trabalharam essa questão
com muito afinco e com muita dedicação. No meu caso específico, além das edições normais, nós, que são aquelas edições do Ministério Público, nós participamos das edições do Projeto Cidadão do TJ e participamos também das edições da Defensoria Pública, sempre colaborando. Todas essas instituições fazem parte do sistema de justiça. E ali se reúne várias instituições. Eu teria que levar o programa todinho aqui, elencando todo mundo que participa, mas é polícia, é SEBRAE, né? O Sistema S está lá presente, né? Então, a polícia com as identidades. E são várias instituições envolvidas nesse processo, que é um processo muito bonito, em que a gente leva justiça, cidadania, sobretudo, àquela população carente. E na minha gestão eu ainda tive uma situação específica, durante alguns períodos, que nós tivemos que fazer como se fosse esse MP na comunidade dentro do Parque de Exposições. Então, os momentos em que tivemos aquelas alagações severas. Então, nesses momentos, especificamente, eu transfiro o gabinete do Procurador-Geral de Justiça para dentro do Parque de Exposições e passo em torno de 30 dias dentro do Parque de Exposições, nas duas alagações severas que nós tivemos aqui durante a minha gestão, né, de 2023, 2024 e agora de 2025, chegamos a ter desabrigados no Parque de Exposições, mas, graças a Deus, não foi tão intensa como nos anos anteriores. Mas, mesmo assim, atingiu muitas pessoas. É um processo que vem acontecendo, agora com uma certa constância, e que merece toda a atenção, não só do Ministério Público, mas de todas as autoridades, né? Porque isso envolve, obviamente, Prefeitura, Governo do Estado, União também, muitas vezes, né, o Ministério da Integração se desloca, né, Desenvolvimento e Integração, se desloca para ver as áreas alagadas e atuar naquilo que for possível. Então, o Ministério Público tem esse olhar. Isso a gente chama, inclusive, de GPRD, um grupo para atuação nas situações de crise extrema. Né? Nós temos esse grupo instituído, esse GPRD, quem preside sou eu mesmo, é o Procurador-Geral, e nós conclamamos sempre, nesses momentos, todos os promotores e servidores a atuar em prol da população carente e vulnerável naquele momento ali. Então, é uma iniciativa que eu lhe diria que a gente tenta, assim, com isso, né, buscar um papel diferenciado do Ministério Público, um papel sempre mais próximo da sociedade. Fora isso, nós trabalhamos muito a questão estrutural do MP. Aproveitando o que os outros procuradores fizeram, nós atuamos tentando, de alguma forma, melhorar a estrutura administrativa, porque aí nós entendemos que o serviço a ser dado ao cidadão se torna um serviço melhor. Então, nós fizemos um concurso público para membros, né, promotores, conseguimos já dar posse a 14, né, tivemos algumas saídas aí, estamos com 11 nesse total, né? Esse ano? O concurso terminou, na verdade, vai concluir 2 anos, né? Foi no meu primeiro mandato, eu consegui concluir da posse, a 11 já, né? E agora, conforme um ou outro foi saindo, eu fui dando posse imediatamente para suprir essas ausências. Mas ao longo da minha gestão foram em torno de 14 posses, aí tivemos algumas baixas, né? Porque as pessoas passam às vezes para outros concursos e tal, e vão embora, mas conseguimos ainda manter 11, né? Estou chamando uma agora, uma outra candidata que está vindo de Santa Catarina para cá, com a família, vai se juntar ao Ministério Público do Estado do Acre, né? E está pronta para assumir. Já foi convocada, em breve vai ser nomeada aí nos próximos, né, num período bem breve será nomeada. E assim nós vamos ao intervalo comercial. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte do programa de hoje, recebendo o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, o doutor Danilo Lovisaro. Até já.
Voltamos com a segunda parte do programa Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, doutor Danilo Lovisaro. Esqueci de falar, não, era muita coisa para falar, então simplifiquei, mas ele também tem uma atuação excelente como professor da nossa Universidade Federal do Acre. São quase 30 anos, né, doutor? Mais de 30. Mais de 30, é isso mesmo, ajudando a desenvolver também a educação do nosso Estado, não só colaborando com a Justiça. Registramos aqui a presença do doutor Romário Célio, coronel já da reserva. Seja bem-vindo, coronel. Da Kelly Souza, nosso colega jornalista, que é assessora de imprensa do Tribunal, aliás, do Ministério Público do nosso Estado. Do Diego Negreiros, que é fotojornalista, todos integrando a equipe vencedora, comandada pelo doutor Danilo Lovisaro. Doutor, o doutor Narciso Mendes tem uma pergunta a fazer, mas rapidinho eu digo, para a gente perder muito tempo, o GAECO conseguiu, o GAECO, para quem não sabe ou não lembra, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão, ao crime organizado, é um órgão vinculado, é uma instância do Ministério Público. Sim. Conseguiu uma das maiores taxas de condenação de integrantes dos grupos de crime organizado, né? Das organizações criminosas. Quase 100%, 98,4%. Uma das maiores do país. Como o MP conseguiu essa façanha? Eu acho que, primeiro, há um forte comprometimento, né, dos promotores e servidores, né? Eu até me permite, na fala anterior, esqueci de mencionar o concurso que eu fiz também para servidores do Ministério Público. Fiz um concurso inicialmente para 40 servidores, eu já consegui chamar 100. Né? Então, isso dá uma estrutura, um corpo administrativo permanente ao Ministério Público muito importante. Fizemos 2 concursos de estagiários também, né? Concurso público, né? Permitindo que pessoas que estão em formação pudessem ingressar no Ministério Público. Até antes da minha gestão, nós não tínhamos o concurso público de estagiário, e agora fizemos 2 concursos já. Estamos chamando agora pessoas do segundo, alunos, né, do segundo concurso. Essa estrutura, além do empenho pessoal, vamos chamar assim, de cada promotor, de cada servidor, essa estrutura administrativa é algo que tem que ser cuidado por cada procurador-geral de justiça que atuou na gestão do Ministério Público. E eu digo assim, que isso é uma construção, né? Então, cada um foi lá e colocou o seu tijolinho, né? Montou uma estrutura administrativa que foi cada vez se aperfeiçoando mais. Eu lembro muito bem que foi na gestão da doutora Patrícia que o NAT, que é o Núcleo de Apoio Técnico, foi implementado. Eu era o coordenador, inclusive. Fui o primeiro coordenador do Núcleo de Apoio Técnico. E depois veio uma sequência, né, de procuradores que também investiram nesse Núcleo de Apoio Técnico, que é um núcleo muito importante, é onde nós temos ali ferramentas tecnológicas para atuar, né, caso a gente necessite disso como mecanismo ou ferramenta tecnológica para a investigação. Então, nós dispomos de ferramentas que, mediante autorização judicial, a gente utiliza e que permite um excelente resultado no que diz respeito à investigação. Porque hoje a investigação, sobretudo de crime organizado, é uma investigação tecnológica. Então, o Procurador-Geral de Justiça que não investir nessa tecnologia, ele vai fazer o Ministério Público andar para trás, né? E o crime organizado, ele avança muito, né, do ponto de vista tecnológico, né? Avança demais. Sim. Então, está sempre um passo à frente. Então, as instituições têm que estar também se aperfeiçoando e inovando, que eu acho que seria a palavra mais correta. Eu, atualmente, tenho a honra de presidir o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, né, por escolha dos Procuradores-Gerais do Brasil, né, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Tem esse grupo, que se chama GENECOC, que surgiu com a morte, infelizmente, daquele nosso colega de Minas Gerais, que era o promotor José Lins do Rego, que morreu num atentado fiscalizando a questão, sobretudo, de sonegação fiscal relacionada a combustíveis. E, a partir dali, gerou uma certa comoção com a morte do colega, comoção nacional,
Mas no âmbito do Ministério Público, a resposta de reação foi a criação desse Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado. E esse grupo ele passa a ser presidido por um Procurador-Geral de Justiça, né? E no momento eu tenho a honra de presidir esse grupo, que conta com os integrantes do GAECO no Brasil inteiro. E isso é muito gratificante para mim, porque nós podemos, a partir dessas experiências, também trocar, né, todo o nosso conhecimento, experiência prática com outros integrantes do país. Então, se torna uma rede, né? Sim. Uma rede de atuação no enfrentamento ao crime organizado. Então, eu diria que, basicamente, tem um comprometimento pessoal, muito dos membros, servidores, Sim. tem investimento em tecnologia e, em razão disso, também uma cooperação muito forte com as instituições de segurança pública, né? Aqui eu diria a Polícia Militar, a Polícia Civil, eventualmente até a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, também nessa receita, vamos dizer assim, para poder atuar de forma eficiente e proativa. Bom, doutor Narciso. Doutor Danilo, aproveitando a sua oportunidade, eu particularmente tenho algumas dúvidas. A nossa Constituição, entre artigos, alíneas, parágrafos e inciso, tem quase 1000 dispositivos. Verdade. O senhor acabou de dizer que ela é uma das maiores do mundo, e é. Mas existe uma expressão que aqui vou produzir, não sei se na linguagem correta, que no latim se diz, dura lex sed lex. Lei é lei, Sim, e terá que ser cumprida. sim. Eu considero que a nossa Constituição não tem 1000 dispositivos de lei, que tem 1000 e tantos princípios. Quando um princípio contraria a própria lei, como é que o agente do Ministério Público decide inocentar ou acusar? Doutor Narciso, essa pergunta é extremamente complexa, né? Eu vou tentar aqui sintetizar daquilo que entra no meu conhecimento de direito constitucional, que não é dos melhores, vamos chamar assim, né? Eu me dedico muito ao processo penal, mas como a questão tangencia aí essa atuação do Ministério Público, eu acho que eu consigo dar uma resposta, se não satisfatória, pelo menos que possa ajudar e contribuir um pouco. A Constituição, a gente, do ponto de vista aqui, é um discurso mesmo jurídico, né? Ela é entendida como uma norma jurídica. Norma. E a norma jurídica, ela se divide tanto em princípio quanto em regra. Então, tem essas duas vertentes, ou espécies, vamos chamar assim, de norma jurídica. Enquanto o princípio, aquilo que está descrito no texto, se for um princípio, ele é um princípio que deve ser buscado da forma mais otimizada possível. É o que os doutrinadores chamam de mandado, ou seja, uma ordem, né, de otimização. Você tem que aplicar o princípio na maior extensão possível. Já uma regra, ela é uma norma do tudo ou nada, ou eu aplico ou eu não aplico. Quando a Constituição diz lá no artigo 5º, que é vedada a produção de prova por meios ilícitos, é uma regra. Eu não tenho espaço aqui de interpretação para dizer que, eventualmente, uma coisa que não é muito lícita, eu posso usar. Se é um meio de obtenção ilícito para aquela prova, eu não posso usar e não tenho como atenuar isso. Se a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável de alguém, está lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, salvo nos casos em que tiver em flagrante, para prestar socorro em caso de calamidade, né? Fora isso, se não é flagrante, se não é para prestar socorro, se não é uma situação extrema, eu dependo de ordem judicial.
E se alguém for lá sem a ordem judicial, aquela prova que surge dali, ela não tem como ser aproveitada. É uma prova absolutamente ilícita. Então, há outras normas na Constituição, no entanto, que são princípios. Diz que, por exemplo, já foi, certamente esse deve chamar muita atenção, dos senhores, mas a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um princípio que a gente tem que buscar o máximo, extrair o máximo da Constituição para garantir a liberdade de expressão das pessoas. No entanto, existe todo um ordenamento jurídico que em determinados momentos vai dizer, olha, isso aí, tudo bem que você tem liberdade de expressão, mas não é assim absoluto. Você tem que ter um limite, não pode ser discurso de ódio, não pode ser um discurso de apologia ao crime, não pode ser um discurso que flagrantemente visa a ofender a dignidade, a integridade das pessoas. Então tem que ter um certo limite nessa forma de atuação. E muitas vezes isso que é princípio, o princípio ele conflita com outro princípio, só que não conflita com regra, Porque regra ou eu aceito ou não aceito, ou eu aplico ou não aplico. Agora, o princípio, sim. Às vezes você tem dois princípios ali em jogo e aí cabe ao intérprete fazer esse balançamento, esse sopesamento para aplicar da melhor forma possível num caso concreto. É muito difícil a gente fazer ilações de como eu vou, em uma determinada situação, quando houver uma colidência de princípios, eu irei dizer aquele princípio deve prevalecer ou aquele outro princípio deve prevalecer. Ou eu posso comprimir um pouquinho esse princípio, aumentar esse outro e dar, a concretude naquele momento. Porque esse método é um método que a gente chama concretista. Ele só pode ser utilizado na prática, só quando surge uma situação. Então, assim, dentro da medida do possível, da complexidade da sua pergunta, eu tentei explicar aqui de que forma, às vezes, a gente consegue, enquanto intérprete, enquanto o Ministério Público é um operador, mas ele tem que interpretar. O juiz também é um operador, mas vai ter que interpretar. O advogado, idem, vai ter que fazer essas interpretações. E aí nós vamos cair no campo da argumentação jurídica mesmo dentro do processo. Aproveitando, doutor, enquanto hoje me prepara a próxima pergunta. Fiscal da lei e, ao mesmo tempo, guardião dos direitos sociais. Qual dessas duas funções, na sua opinião, é mais difícil para o membro do Ministério Público, seja procurador, no seu caso, ou seja, promotor de justiça? Eu diria que o papel do Ministério Público não é um papel fácil, Se a gente pegasse lá na história da Roma Antiga, aquela figura do deus Jano, que é o Juno, Ele é o Jano bifronte, Ele tem duas caras, aquele deus lá dos romanos, É o Jano bifronte. E o Ministério Público ele tem que ter essa dualidade. Às vezes ele faz o papel de guardião, eu prefiro o termo guardião da ordem jurídica, o fiscal da lei, guardião da ordem jurídica, um termo assim, sim. E também esse papel de defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis e também, em determinados casos, é o titular da ação. Enquanto o titular da ação, agindo dentro desse contexto, ele também, dentro do processo, tem que zelar pelo pleno respeito ao ordenamento jurídico. Então, para o Ministério Público, não vale uma condenação que não seja efetivamente à luz do direito, à luz da ordem constitucional, sobretudo, e à luz do ordenamento jurídico. Então, se ele está notando algo no processo que foge ao devido processo legal, que é uma das cláusulas ali do artigo 5º, ele tem que arguir, independentemente de dizer, olha, isso pode prejudicar o andamento do processo. E é por isso que o membro do Ministério Público, dentro dessa dualidade, ele pode pedir um arquivamento, ainda que o delegado de polícia tenha entendido, que pela conclusão do inquérito, que deveria ter um processo, porque ele tem essa independência funcional
no sentido de buscar ali, com precisão, tentar resguardar esses dois papéis, são papéis, às vezes, parecem distintos, mas que devem convergir para uma única finalidade, que, sobretudo, é o interesse público da sociedade. Doutor Danilo, eu e Narciso temos várias divergências com relação à Constituição. Cada um pensa à sua maneira. Por exemplo, na Constituição dos Direitos Sociais, ela diz aqui no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ele muitas vezes tem perguntado para mim, de onde é que vamos tirar esse dinheiro? Eu respondo sempre o seguinte, esta Constituição não foi feita para o imediato. Ela foi feita para que os vários governantes, no decorrer do tempo, tentem buscar essas condições para acabarmos de vez com a miséria do país, ou pelo menos atenuá-la. O Brasil hoje, eu não sei se o senhor deve concordar comigo, é um país de desigualdades sociais e regionais aviltantes. Sim. Eu tenho ouvido muito no Congresso Nacional, quando lá estava, inclusive pelo próprio presidente da República, enquanto nós tivermos Norte e Nordeste aqui, representado por você, empobrecidos, nós jamais teremos uma grande nação. Jamais teremos uma grande nação. Daí a busca incessante que a Constituição nos deu para que os governantes, rodiziados ou não, procurem buscar este desejo, que é um desejo da sociedade. Como o senhor pensa isso? Doutor, o senhor responde no próximo bloco, ok? Com certeza. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira e esperamos continuar contando, então, com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui a receber, de forma especial, o doutor Danilo Lovisaro, professor da UFAC há mais de 30 anos e procurador-geral de Justiça do nosso Estado. Quem está com a gente aqui também é a doutora Soraya Lima e a Isabela. Filha dela, não, neta dela. Neta. Então, portanto, sua bisneta. Minha bisneta? É. Família Lima prestigiando a gente aqui também. Sejam bem-vindos. Estimação. Legal. Né? Outra coisa, é bom reparar, não é porque eu sou velho, não, é porque a família foi precoce. Os me fazendo as suas explicações. O doutor, antes de responder a pergunta do Osmir não vai ficar com raiva da gente, até porque é uma informação a mais. Sim. Além de ter conseguido quase 100%, né, de condenações contra o crime organizado, os grupos organizados, o MP conseguiu a façanha também de receber o selo, certificação do selo diamante de gestão pública, que é concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, né? Foram pesquisados mais de 7.300 portais de transparência e apenas 579, preste bem atenção, de 7.300, apenas 579 conseguiram essa façanha. E o senhor conseguiu colocar o Acre no mapa da transparência com muito trabalho. Evidentemente que contou com o apoio de muita gente. Fala pra gente rapidinho antes de responder a pergunta do Osmir. Na verdade, isso é uma equipe, né? E eu sempre me preocupei muito com essa questão da transparência, porque eu acho que o Ministério Público, tenho certeza, o Ministério Público tem que ser uma referência nisso.
É muito difícil para um promotor que está lá na ponta, lá no município, ele cobrar alguma coisa do prefeito se ele não tem o próprio Ministério Público seguindo as regras, né? Então, realmente, nós conseguimos por 2 anos consecutivos, agora está para sair uma terceira avaliação, né, da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas de todo o país, né? E é inédito não só para o Ministério Público, mas aqui no Estado também, né? É a única instituição que até então, né, nesses 2 últimos anos, conseguiu essa avaliação com o selo diamante. Então, isso avalia não só a questão de transparência, mas a própria gestão administrativa que vem sendo Eficiência realizada. e transparência. Eu coloquei uma equipe, né, que cuida especificamente disso, envolve diversos atores, mas um deles é o Dr. Romeu Cordeiro, que é o promotor de justiça, né, que sempre muito dedicado. Tem o nosso diretor do controle interno, Paulo César, também muito dedicado. Fora isso, entra um monte de gente, porque entra a TI, a Direção de Tecnologia de Informação, entra a nossa colega aqui, a diretora de comunicação também, né, faz parte desse processo. Obviamente, Secretaria-Geral, Secretaria de Planejamento, são muitos atores envolvidos, a Diretoria de Finanças, a Diretoria de Gestão de Pessoas, praticamente envolve quase todo o Ministério Público para você chegar nesse resultado. Isso é uma marca característica, eu diria, da gestão, algo que eu fiz com muito prazer e que eu gostaria, né, que futuramente aqueles que viessem mantivessem esse cuidado, né, e essa demonstração de apreço à própria população no que diz respeito à atuação do Ministério Público. Só para relembrar, eu fiz uma pergunta, li a Constituição, fazer uma pergunta sobre os direitos sociais, ali constante, qual era a opinião, não só a sua pessoal, mas também a do Ministério Público. Eu estou lembrando a pergunta bem complexa, né, para variar, né, mas eu vou tentar aqui, né, como é que se diz, nesse desafio, né, de tentar responder. E é difícil por quê? Porque vocês viveram, né, essa Constituição. Então, vocês conhecem a fundo a Constituição de 1988. Nós viemos depois e resolvemos aplicar a Constituição, mas vocês elaboraram a Constituição. Então, o que acontece ali no artigo 6º é que as normas, na verdade, a gente chama de normas programáticas, né? São aquelas normas que é um programa, né, que todo governo deveria seguir, né? E aí entra muito a questão de gestão administrativa, que a gente estava falando aqui há minutos, né, antes, e que às vezes se quebra, né? Nós sabemos quando muda um governo, vem outro governo, aí muda toda a forma. O Brasil peca muito por essa continuidade, né? Agora, essas normas que são programáticas, elas propõem que o Brasil, ele realmente venha colher todos esses direitos sociais. Em que momento nós vamos conseguir equacionar esse problema depende muito dos políticos, depende muito da sociedade, nas boas escolhas que vão fazer. No amadurecimento também das instituições, acredito eu. Então, nós temos que trabalhar dentro dessa perspectiva que os direitos sociais realmente devem ser respeitados. Tem um outro, que está ali o direito à moradia também, né? Que muitas vezes atinge aí uma massa de pessoas que são a população em situação de rua, né, no nosso país, né? Infelizmente. Também, infelizmente. Então, tem várias normas que são programáticas, que dão um caminho para o nosso gestor, dizendo, olha, você tem que ir por aqui, tem que privilegiar esses direitos sociais e que muitas vezes não são atingidas. O que o Ministério Público faz nesses casos? Enquanto, vamos usar o termo, guardião, né, desses direitos sociais, individuais e disponíveis, eu penso que, sobretudo, o Ministério Público deve manter um diálogo constante com as instituições, sobretudo com os gestores. Ajuizar a ação por ajuizar a ação acaba não sendo a estratégia mais eficaz. Mas manter o diálogo constante, seja lá com o prefeito, com o secretário, com o governador, para que a gente possa evoluir, né, é muito importante. E nos casos extremos, o que acontece
que a gente vê que, às vezes, o judiciário acaba dando um empurrãozinho na formação da política pública, quando, na verdade, a política pública ela deveria ser uma atribuição exclusiva do Legislativo e do Executivo. Mas, às vezes, existe uma parada, né, nisso, existe um desarranjo tão grande do ponto de vista institucional, que aí acaba se provocando o judiciário vai lá e acaba fazendo política pública, o que alguns chamam de ativismo judicial. Doutor Danilo, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista. Eu, particularmente, fiquei bastante surpreendido. Não fiquei surpreendido. Eu esperava a surpresa. Então não era surpresa. Essa semana, doutor Danilo, a Fiesp, a mega do empresariado brasileiro, Sim. assim denominado de os ricaços da Faria Lima, São Paulo. São Exato. Paulo, passaram a reunião toda preocupado com as organizações criminosas que já estavam se infiltrando nos mais importantes segmentos da nossa economia E nas instituições. e nas instituições. Sim. Ainda bem que eles acordaram para isto. Porque, na minha impressão, Osmir Muniz, doutor Danilo, essa preocupação deveria ter acontecido no ano de 1973, quando no Rio de Janeiro surgiu a primeira organização do Comando Vermelho. Sim. Combatia aquele comando, aquela organização, e ela desaparecia ali mesmo. Quando não, 10 anos depois, veio a chacina do Carandiru, que todo brasileiro fala dela, e criou o PCC, primeiro comando da capital, logicamente com uma organização ainda maior do que o CCC. Disso resultou que essas organizações se espalharam por todos os estados do Brasil. A provar, nós poderíamos ter um caso acreano para comprovar. Aqueles 2 prisioneiros que fugiram de Mossoró eram do Comando Vermelho da nossa penitenciária aqui no Acre. Verdade. Eram acrianos. E que a transferência se deu a pedido da Polícia Eu Civil do pergunto. Ministério Público daqui. No Ministério Público tem uma instituição chamada GAECO, Sim. que o serviço que essas instituições têm prestado ao Brasil contra o crime organizado é de um valor inestimável. A minha pergunta é: qual é o futuro da sociedade brasileira se não for contida e já o crescimento das organizações criminosas? Mas antes do procurador-geral responder, Marciso, preciso fazer uma ligeira observação. Não se esqueça que no Rio de Janeiro nós tivemos governadores que proibiram a subida da polícia nas favelas. Tá. Pô, não. Isso é um destaque que também eu Que é conheço, verdade. até por ser carioca, né? E, bom, mas eu poderia abordar, é mais uma questão de extrema complexidade, né? Não teve pergunta fácil para mim hoje, né, Maurício? Mas eu diria o seguinte, que as organizações criminosas, primeiro, nascem como uma associação para cometer o crime. Pessoas se reúnem, vão lá e praticam crimes. Aquilo vira algo que tem uma certa união entre aquelas pessoas para praticar uma série de crimes. Só que isso acaba evoluindo. Aí nós vamos passar para o plano das organizações criminosas de verdade, que é o que está acontecendo hoje, que você muito bem pontuou, Comando Vermelho, PCC e outras que tem aí Brasil afora. Então, o grau, né, de dano que uma organização criminosa causa ao Estado é muito maior do que aquele que é causado por uma associação criminosa simples, que antigamente o legislador chamava de quadrilha ou bando. Né? Quadrilha ou bando. Hoje ele chama de associação criminosa e distingue a associação criminosa com determinadas características para transformando-a em organização criminosa.
A organização criminosa, como eu costumo dizer, ela atinge um bem jurídico diferente, que é a segurança interna do próprio Estado. Ou seja, enquanto uma associação criminosa simples, ela vai atingir a tranquilidade social de uma forma mais local, a associação criminosa do tipo organização criminosa, ela é muito mais perigosa, porque ela vai atingir as estruturas do próprio Estado. Você veja que é muito comum se dizer, na comunidade tal, no Rio de Janeiro, não é possível entrar, a polícia, né, algum órgão de segurança pública. Você acaba instituindo zonas em que você não tem o poder público presente. Você está mexendo na estrutura do próprio Estado e, no final das contas, vai mexer na estrutura desse Estado democrático de direito, que é aquele que a gente tanto preza, né? É aquele que a gente tanto preza. Então, na Itália, aconteceu algo muito parecido. A máfia, ela começa de uma maneira muito sutil, cobrando dos comerciantes, né, aquele valor determinado de extorsão para poder prestar segurança. Ela vai evoluindo até que ela entra na política, ela entra nas estruturas administrativas do Estado, participando de licitações e etc. e tal. Então, a máfia é esse grau de organização criminosa muito elevado e, consequentemente, com graves danos para o Estado e, sobretudo, o Estado democrático de direito. Então, nós temos muito a aprender com aquela experiência italiana, porque nós não podemos, na Itália, há uma série de legislação muito dura a respeito do combate às organizações criminosas, o crime, e muito atenta quanto à participação de integrantes de organização criminosa, seja na política, seja na administração, como eu falei, na gestão. É muito ruim, só para finalizar, a um empresário que está lutando para trabalhar honestamente, competir com outro empresário que atua com a máfia. Isso é concorrência desleal, né? Além de todos os outros danos que uma organização criminosa ela pratica em detrimento dos cidadãos e do próprio Estado brasileiro. Osmir, nós estamos chegando ao final do programa, suas considerações finais. Antes de eu cumprimentar e agradecer a presença do doutor Danilo, eu apenas farei uma rápida pergunta. Não está na hora dos governantes, quer municipais, estaduais ou federal, começar a investir mais na inteligência, em tecnologia, que é uma forma hoje mais adequada de combater esse tipo de criminosos? Acredito que é um dos principais caminhos que devem ser seguidos. Investir em tecnologia, em formação também dos agentes, porque nós temos que ser bem treinados para isso, tanto os membros quanto os servidores, tanto a polícia quanto todo o seu aparato de segurança pública tem que ser muito bem preparado e treinado para esses desafios. Então, o gestor que não olhar para esse contexto, ele está dissociado da realidade e vai permitir que as organizações criminosas continuem crescendo e evoluindo, e tornando inviável, praticamente quem queira atuar de forma lícita, sofrendo também com crimes bárbaros que nós conhecemos, que decorrem aí da atuação violenta dessas organizações. Bem, doutor, muito obrigado por sua presença. Agradeço. As suas respostas foram brilhantes. Obrigado. Respondeu aquilo que nós esperávamos do senhor e continuo desejando que até o fim do seu mandato continue com esse mesmo trabalho, porque o Ministério Público do Acre, em particular, tem honrado muito as atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição. Meu abraço, meu parabéns. Narciso Mendes. Doutor Danilo, o senhor, ano passado, falou da dificuldade das perguntas que foram feitas. Acontece o seguinte, elas foram feitas propositadamente. Sabe por quê? Porque o senhor estava à altura de respondê-las conforme nós desejávamos. Mas não havia má intenção nessas questões. Do mais,
Eu espero que outra vez ou outras vezes o senhor se preste ou se dedique a comparecer a este programa para responder tantas outras perguntas que ainda são pertinentes à ação do Ministério Público. Doutor Danilo, em nome do Narciso, do Osmir, na direção da empresa, queremos aqui agradecê-lo pela entrevista, pela disponibilidade. Sabe que o seu tempo é curto, né? Muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E parabéns pela sua atuação hoje aqui, respondendo, como eles falaram, de forma clara, objetiva. E mais ainda, por ter colocado o nosso Estado no mapa, digo, da transparência, pela atuação firme contra o crime organizado, pelas organizações criminosas, pelas ações sociais do Ministério Público e, claro, pela transparência e, acima de tudo, pela eficiência na gestão pública. Parabéns, muitíssimo obrigado. Olha, eu que agradeço. Para mim, diria que não foi apenas uma honra estar aqui, mas um momento muito agradável. Não posso dizer que não me senti desafiado, né, com as perguntas, porque as perguntas foram difíceis. Tentei me desincumbir da melhor forma possível, ser claro, né, objetivo. E, obviamente, que estou sempre à disposição de, né, receber novos convites, estar aqui. Para mim é uma honra conversar com duas pessoas tão importantes para o nosso Estado e que, sobretudo, participaram da história dessa Constituição de 1988. E a você, Muniz, obrigado pela cordialidade sempre, pelo apoio sempre na cobertura jornalística, já de tantos anos, com um jornalismo sério, imparcial, que tanto, né, traz aí o nosso Estado para esse patamar de uma imprensa livre e uma imprensa que trabalha com seriedade e imparcialidade. Então, muito obrigado aí pela oportunidade também de estar aqui e fico muito honrado, espero ter estado à altura dessa seleta audiência que o programa tem. Muito obrigado. O senhor hoje ajudou a elevar a audiência. Muito obrigado. Sucesso. Eu agradeço. E a você que esteve conosco, sim, queremos agradecer aqui a Kelly e aos demais membros da equipe que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.